livro de Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 35, os que puderem se colocar em pé. Mateus 9 e versículo de número 35. Nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que, se porventura a primeira vez que está conosco, uma satisfação tê-los, bem como os irmãos que nos acompanham de casa, nas mais diversas partes deste país, fora dele, que sejamos nesta noite instrumento de Deus para a sua vida. Amém. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Você pode colocar a sua Bíblia aí no assento, por gentileza, ainda permaneça em pé. Eu quero que você faça uma rápida oração comigo, em nome de Jesus. Hoje nós estamos no último domingo do mês de maio, e nós queremos trazer uma mensagem hoje muito voltada para a questão de um tema que deve ser a marca mais visível, importante da igreja, que é fazer missões. Eu quero trabalhar dentro de um contexto um tanto diferente daquilo que costumeiramente temos ouvido. Eu não quero estar aqui me preocupando com relatórios, trazendo aqui números do que ocorre fora dos quatro cantos da igreja, exceto aquilo que vamos falar no que se diz respeito às missões realizadas por esta igreja, mas pedir ao Espírito Santo que Ele desperte o nosso coração, que eu só posso entender que uma igreja entende que missões, se ela verdadeiramente for avivada. Sem um avivamento não tem como fazer missões. E nós vamos orar ao Senhor e pedir que um espírito missionário ele desabroche, ele se reacenda em nossos corações e preparar o nosso coração nesta noite para receber a palavra, porque Deus tem uma palavra para você. Pai, no nome de Jesus, é a tua igreja que ora agora, e a nossa oração é uma oração de consagração deste momento. Falamos neste exato momento, Senhor, que não podemos entender missões sem um avivamento em nossas vidas. E nós queremos que o teu Espírito, de uma forma muito peculiar, muito particular, ele movimente o nosso coração e nos direcione para este grande propósito de Deus sobre a face da terra em relação à tua igreja. Ó Deus, que o nosso coração entenda a urgência de fazermos missões, de entendermos, meu Senhor, que sem a tua graça, sem a unção do Espírito Santo, nós não podemos, sob hipótese alguma, Senhor, lançarmos mão na seara, irmos ao campo missionário, mas queremos que toda graça, que toda unção e autoridade dos céus sejam tão reais em nossas vidas,
e que possamos, meu Senhor, levar avante o Evangelho de Cristo. Nós queremos nesta noite, é parte da nossa oração, nos comprometer com a Tua palavra. Queremos declarar nesta noite, Senhor, que a nossa vida vai tomar uma postura, o nosso coração vai se voltar para esta questão, e o Teu Espírito Santo que nos ajude, em nome de Jesus, amém. Podem assentar-se em nome de Jesus. Informando aos irmãos que estão chegando, mais aqui na frente tem espaço, você pode vir para cá, nós vamos liberar a segunda nave, quando aqui estiver completo, e nós temos ainda aqui, talvez umas 40 cadeiras ainda desocupadas, e você pode sentar do lado de cá. Meus amados irmãos, como eu já falei, nesta noite, eu não quero me preocupar com relatórios, propriamente. É natural que num culto de missões, se aborde estas questões, de missionários que estão, tanto vivendo no campo missionário nacional, quanto no exterior, vivendo as mais diversas situações da sua vida. Aquilo que é natural e pertinente a quem abraça a causa missionária. Mas o que eu quero falar hoje é sobre missões como Jesus fez. Missões como Jesus fez. E trazer à tua memória que aqui nesta noite existem centenas de missionários me ouvindo. Amém? Nós temos aqui 936 cadeiras nesta primeira nave. Nós temos aqui mais de 80% já completa. Então, quando se fala de missões, então eu tenho aqui quase a totalidade deste espaço ocupado por pessoas que potencialmente são missionários. E eu não quero apenas entender que a ideia de ser missionário está restrita àqueles que têm apenas aquilo que a gente costuma chamar de missão, ou um chamado específico. Você é um missionário. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas eu vou te pedir. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: você é um missionário? Vocês são missionários. Tá bom? Você é um missionário. Então fazer missões como Jesus fez requer preparo. Até porque Jesus, ele não pulou etapas. Jesus, ele obedece todo um plano, um projeto estabelecido por Deus. Então, sendo tentado a falar um pouco daquilo que eu não quero necessariamente, porque muitos abandonam o campo missionário, é assim escandaloso eu dizer para vocês a porcentagem de quem abandona o campo. E muitos desses que abandonam o campo missionário, que desiste da pregação do Evangelho, é porque pulou etapas. Não obedeceu, podemos assim dizer, alguns princípios que são extremamente importantes. E não levou em consideração estas questões. Aí vêm as frustrações. É natural que existam frustrações. Natural. Até porque a gente vive num mundo que jaz no maligno. E estamos num território que não é nosso. Até porque a nossa morada não é aqui. Jesus escreveu, ou Jesus falou e João escreveu, que na casa de meu pai existem muitas moradas.
Então esta alma precisa regressar para a sua morada eterna, porque aqui é um tempo. Diga comigo, aqui é um tempo. Eu vou voltar para casa. Isto é sério. Aqui é um tempo e eu vou voltar para casa. Você me entendeu? A seriedade disto. Pois bem, então alguns desistem, mas Jesus é o nosso maior exemplo de como se fazer missões, de como fazer a obra de Deus ser efetiva na terra. Jesus, ele teve êxito absoluto, total, no seu ministério. E o propósito de Deus em relação a nós é que também tenhamos êxito como igreja de Deus, como agência, como quem fala por Deus, age por Deus nesta terra, também tenha êxito absoluto. Nós fomos chamados para uma missão, amém? E então Mateus registra para nós, aqui no capítulo de número 9, e versículo de número 35, e diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Meus amados irmãos, eu quero que você entenda que as armas que a igreja de Cristo deve usar hoje são as armas antigas. Diga comigo, armas antigas. Repete aí, armas antigas. As armas antigas que a igreja usou, deve continuar usando, independente de todo o avanço, de todo o crescimento e de todos os veículos que nós podemos utilizar para a evangelização do mundo. Mas existem 3 armas antigas que elas são de fundamental importância para que você tenha êxito como pregador da palavra de Deus, como missionário na seara do mestre. Jesus usou estas 3 armas, visto que Jesus é o nosso maior referencial missionário. Olhando para Jesus, nós teremos êxito no empreendimento missionário. O Espírito Santo neste dia orientou o meu coração a tratar desta questão, até porque eu poderia ter escolhido dentre tantos temas dentro das Sagradas Escrituras, e não é apenas pelo fato de dedicarmos o último culto do mês, um culto com uma mensagem mais voltada para este despertamento da igreja. É porque estamos vivendo dias de oportunidades de uma grande colheita na cidade de Feira de Santana, amém? Estamos vivendo dias de uma grande colheita neste país, porque quando as coisas mais se dificultam, quando a sociedade mais se afasta de Deus, mais ela se torna um campo missionário em potencial para que esta igreja entenda o seu papel na terra. Porque se tudo estiver bem, meu querido, foi como eu disse esses dias aqui, você quer ir lá para o litoral, 2 pés de coco, uma rede, aquela brisa gostosa do mar e balançando para lá e para cá, porque a vida está muito boa. Enquanto você acha que sua vida está boa, aqui do outro lado, a apenas 100 metros de nós, existe uma multidão balançando o quadril para cima e para baixo, que eu não acho graça. Eu não sei onde foi que o povo achou arte e cultura, porque agora é uma onda de baixa e sobe, num ritmo frenético e escandaloso. Mas bom tá é aqui nessa noite. Aqui é melhor que lá. Aqui é melhor que lá. O clima daqui é melhor que lá. Então você quer que eles saiam de lá e venham para cá. Eu quero profetizar nessa noite.
Tem uma cadeira aí do seu lado que está vazia? Diga que esta cadeira é de alguém. Ali atrás nós temos mais 701 cadeiras. Você vai dizer que uma cadeira daquela é de alguém. Uma cadeira daquela deve ser ocupada por alguém. Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, amante do seu esposo, o assassino, quem sabe, do filho, do marido, o presidiário, a vizinha que passa por você, às vezes nem te dá bom dia, também tu nunca falou de Jesus, nada, ela nem sabe que tu é crente. Nós estamos vivendo um momento de uma grande colheita, e a igreja precisa despertar, porque quando Deus disse para mim que estava levantando uma geração, e que o Espírito tomaria esta geração com tanta força e com tanto poder, que este mundo ali do lado de fora não encantaria, não barraria, porque eles não se venderiam. Onde estão os crentes que não se vendem ao mundo? Recebe aí. Tem fogo hoje de noite aqui. Aleluia. Então deixa eu te falar. Nós estamos vivendo um momento para uma grande colheita, e isso depende de nós. E para termos êxito, a gente precisa obedecer esses 3 princípios que Jesus praticou e fez nascer, crescer, continuar crescendo, até porque o livro de Atos encerra no capítulo de número 28, apenas a história da igreja primeva, da igreja primitiva, mas nós somos a igreja que continua escrevendo a história dos Atos dos Apóstolos. Você, como igreja, continua escrevendo uma história. Vamos lá, Paulo. Então, pois bem, o ministério de Jesus foi confirmado por ensino, pregação e sinais. Qualquer coisa fora deste parâmetro, qualquer coisa fora desta direção, pode ser qualquer coisa, menos evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu posso até ter em mãos inúmeros veículos de comunicação, inúmeras formas de alcançar o evangelho, até porque Deus não precisa agir da mesma forma como agiu comigo para me alcançar, para alcançar a sua vida. Mas o princípio da pregação, do ensino e dos sinais continua prevalecendo, fazendo a igreja de Deus crescer e atingir os seus propósitos na terra. Aleluia. Então, o primeiro ponto: se o ministério de Jesus ele foi confirmado por ensino, pregação e sinais, tudo aquilo que falarmos nesta noite não é da experiência vivida por nós, mas a experiência de vida, a nossa experiência de vida, ela está pautada também nas Sagradas Escrituras. Mas tudo aquilo que for dito tem uma base, esta base, as Sagradas Escrituras. Eu não posso fugir disso aqui. Então Jesus, ele ensinava com autoridade. O ministério de ensino de Jesus era um ministério que produziu, continua produzindo bons frutos. Jesus usou uma metodologia de ensino fantástica. Jesus usava parábolas. Jesus usava um método de quando se fazia uma pergunta, ele repetia ou respondia com uma outra pergunta, para despertar no outro questionamentos e alcançar uma resposta. Mas eu quero que você acompanhe comigo nas Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 28 e 29. Vamos lá, Mateus 7,
28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Aleluia. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Jesus ensinava como tendo autoridade. Jesus ensinava. Diga comigo, Jesus ensinava. Repete comigo, Jesus ensinava como tendo autoridade. Esta questão pontuada por Mateus, quando ele diz que Jesus ensinava como autoridade e faz uma diferença entre o ensino de Jesus e os fariseus, isso aqui é de fundamental importância para entendermos como Jesus ensinava. Irmãos, existe uma diferença entre ensinar e pregar. Existe uma diferença. Ainda que não transpareça essa ideia, mas vamos entender que o ensino faz parte daquele momento em que requer da minha parte maior tempo e racionalidade de quem ouve para entender. Quem se dedica ao ministério do ensino não pode ter pressa em apresentar as Sagradas Escrituras. E quando também se fala a respeito da ideia de ensino de Jesus, Jesus não apenas ensinava falando, ele ensinava fazendo. E quem andava com Jesus, aprendia de Jesus com o que Jesus fazia, e não só ensinava. A ideia de ensinar tem alguma relação com o discipulado cristão. Aprender com Jesus não é apenas, meu querido, uma leitura diária do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aprender com Jesus é viver uma vida de comunhão contínua, da oração e da leitura das Sagradas Escrituras. Aprender com Jesus os seus ensinos é se alimentar da palavra sem ter aquela preocupação de que tal horário eu tenho tal compromisso e que ele é inadiável. O que deve ser inadiável é a palavra de Deus, ela tem que ser prioridade na vida do crente. É lamentável que muitos dos irmãos não sentem fome e sede pela palavra de Deus. Jesus ensinava fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Mateus diz que a plateia ouvinte, os judeus que receberam a mensagem de Jesus, quando ele concluía um discurso, diz que a multidão ela se admira porque ela fala com autoridade. Por que eles se admiravam, irmãos? Para ensinar em Israel, ter autoridade no que estava falando, ele tinha que conhecer todas as Sagradas Escrituras. E ainda dentro da ideia do farisaísmo e da pregação constante, da educação de um judeu, e para ele se tornar um rabino, além dele aprender as Sagradas Escrituras, ele tinha que conhecer retórica, ele tinha que conhecer filosofia, ele tinha que conhecer as leis, ele tinha que conhecer história. Jesus recebe o título de rabi, de mestre, mas alguém diz: como este homem fala, se ao menos ele nem passou por uma faculdade? Existiam duas faculdades muito famosas no período de Jesus, a de Hilel e de Shammai. Muitos desses rabinos foram formados nessas faculdades, e para receber o título de rabino, ele deveria ter autoridade nestes conhecimentos. E quando
eles dizem que Jesus falava com autoridade, é porque eles perceberam que se Jesus foi ou não para uma dessas faculdades, ele conseguia arrebatar a multidão com a palavra cheia de graça que ele era ensinada. Recebe aí o que eu vou te dizer agora. Está assim de teólogo em Feira de Santana. Está assim. Cheio de conhecedores. Mas, onde eles estão? Não basta ter conhecimento. Ter conhecimento para quê? Cadê a irmã Josefa? Faz assim, irmã Josefa, fique em pé aí por gentileza. Escute isso. Está vendo essa cidadã de cabelo branco? Eu não vou dizer a idade dela para ela não me pegar depois. Irmã Josefa estudou teologia, mas ninguém evangelizou minha região como esta mulher. Ninguém pregou o evangelho de porta em porta, de casa em casa, evangelizando rico, pobre, preto, branco e ganhando uma multidão para Jesus e povoando os céus. Enquanto você que sabe ler, aleluia, cheio de saúde, mas não quer mover uma palha. Obrigado, irmã Josefa. Irmãos, chegou um momento que é mais ou menos assim, eu vou usar uma linguagem humana para o Espírito Santo. O Espírito Santo acaba se cansando, porque procura aqueles que... Eu passei no Seminário Batista do Nordeste, eu passei pela UNID, passei pelo CETAD, eu tenho o título, já chega de título, me poupe. Título, e daí? Aleluia. Jesus tinha autoridade. Recebe essa aí, porque tinha uma conexão sobrenatural lá e cá, lá e cá. Escute. Tem que haver uma conexão espiritual lá e cá, e quando você abrir a boca, alguém vai dizer: que autoridade é essa? Porque a palavra virá com graça, a palavra virá com unção, a palavra virá com um conhecimento de lá de cima. Então, meu querido, pega a tua palavra, pega a tua Bíblia, evangeliza, porque os dias são maus sobre a face da terra, porque poucos estão honrando o título de teólogos, mas o Espírito está procurando aqueles que se colocam na brecha. Nós queremos mais uma vez ouvir o Espírito dizer: eis que estou procurando homens, aleluia, como separei a Paulo e a Barnabé para enviar. Se você quer ser usado por Deus, então faz essa conexão com o alto, faz a conexão com o sobrenatural. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Paulo era um teólogo, era um grande conhecedor, mas Deus não usou apenas Paulo, Ele quer usar a sua vida. Aleluia. Irmãos, não tem coisa mais gratificante do que ser canal de bênçãos para a vida das pessoas. Não tem coisa mais importante. Irmãos, aqui em cima é interessante, mas tem uma coisa aqui que me apaixona. Chama-se unção. Quando a gente se envolve com o sobrenatural, a gente sente uma coisa que não tem preço. Aí vem pancada, a gente não está nem aí, pode bater. Quando a gente está em conexão com o sobrenatural, cumpre-se o que foi lido nesta noite, Salmo de número 27, versículo de número 8, Davi dizendo: Senhor, tu me convidou para buscar a tua face, e o meu coração disse: a tua face eu buscarei. Aleluia. Se você quer ser usado por Deus, busque a sua face em oração.
Jesus tinha como prática diária a oração. Se os discípulos aprenderam a orar, não foi porque Jesus disse ore, mas porque eles viram Jesus de Nazaré dobrar os seus joelhos, varar uma noite em oração, aquilo que nós pentecostais costumamos dizer, pagando um preço na oração. Busque a Deus em oração, e Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Ó, irmão, esses dias me mandaram no WhatsApp: tá tudo bem? Eu disse tá. Agora não me pergunte por que e como, mas tá tudo bem. Eu estou orando, não é para ficar zen, porque tem alguém que põe as mãozinhas para se conectar com uma quarta, quinta, 10ª dimensão, eu não sei, para ficar zen, para se desconectar desse mundo. Eu não, a oração me deixa muito bem conectado, para eu saber em que terreno eu estou pisando. Então quando eu busco a Deus em oração, aleluia, escute, tem uma coisa que muda aqui, e uma coisa que muda aqui. Feira de Santana precisa ser ganha por Cristo, para Cristo. Você está entendendo? E Jesus está dizendo aqui, ele pregava com autoridade. Ele pregava com autoridade, e eles chegaram a esta conclusão de que Jesus pregava com autoridade, porque eles ouviram discursos, eles ouviram pregações que nós não vamos relatar o texto porque é muito grande, mas eu só posso te dizer uma coisa: missões se faz ensinando. Aleluia, vamos adiante, amém? Quem era a fonte do ensino de Jesus? Segura aí, irmãos, é inevitável não falar dessas coisas. A gente tem vivido ultimamente uma onda de um evangelho novo, de novas revelações, de novos ensinamentos. A gente está vivendo uma onda de homens que se autodeclaram gurus, homens santos, que arrebanham multidões com milagres. Tenha cuidado, tenha cuidado. Escute essa, eu tenho uma amiga que foi convidada para ir num lugar que se dizia uma igreja. Olhe, o pastor sempre diz uma coisa: procure uma igreja não porque é próxima à sua casa, mas se ela for bíblica. E aquela irmã foi muito incomodada pela outra para buscar a Deus em um culto que era fogo puro. Irmãos, eu gosto de fogo. Já deu para perceber, não? Eu sou pentecostal até o tutano, né, Karen? Eu gosto da teologia pentecostal, ela me fascina, porque ela é bíblica. Mas quando aquela irmã chegou naquele ambiente que se dizia uma igreja, logo na recepção algumas coisas soaram estranhas. O espírito dela começou a perceber que tinha uma coisa estranha, mas ela entrou. No meio do movimento, ela disse que quando percebeu, estava no chão caída. Espiritualmente, ela disse que viu, e eu creio que ela viu porque é uma mulher muito séria. Ela disse: pastor, quando eu me dei por conta, tinha uma serpente que serpenteava, que corria por baixo dos bancos, e uma voz chegou no meu ouvido e disse: o espírito que opera aqui. Automaticamente ela se levanta, pega no braço da amiga, porque o esposo estava do outro lado, e disse: aí eu não entro. Estava aguardando no carro e eles foram para casa.
Um dos teólogos mais renomados que viveu no século 20 e 21, morreu recentemente, Dr. Russell Norman Champlin. Ele disse que muitos lugares estão mais para centros espíritas do que para igrejas. Tenha cuidado por onde você anda e os convites que você recebe, porque Jesus disse que a doutrina que ele ensinava vinha do Pai. Então os ensinos de Jesus tinham origem no Pai. Então se tem origem no Pai, então a palavra vinha com graça, a palavra vinha com unção, a palavra vinha da forma mais genuína e pura possível. Jesus tinha uma conexão sobrenatural. Irmãos, eu não me importo se eu receber um convite que me leve para um casebre, até porque eu já falei para vocês, eu tenho aqui, não tenho como colocar a minha origem, mas tem gente de Nova Fátima aqui que me conhece e sabe da minha vida, e por onde eu comecei, por misericórdia de Deus. Eu comecei numa igreja que cabia 12 pessoas. Dos irmãos do Prumode nós fomos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Escuta isso, você que está em casa. Aquele povo tinha uma conexão lá em cima, irmãos. Aleluia. Eu quero que você entenda. Entra nessa dimensão nesta noite. Ei, tem que haver uma conexão lá em cima. Então Deus vai usar a sua vida de forma sobrenatural, porque a ciência nos desafia. Mas aqui tem um povo que tem fé, que entende que Deus não se limita à ciência, mas a ciência provoca Deus em seus milagres. Deixa Deus usar a sua vida em nome de Jesus Cristo. O tema principal dos ensinos de Jesus era a respeito do reino de Deus, o reino que exige renúncia, o reino que exige um padrão de ética e de comportamento diferente do mundo. Irmãos, o reino de Deus foi o que Jesus veio implantar na terra. A gente cansa de ouvir. Escute, hoje é o culto da vitória. Vitória em todo culto. Você quer vitória? Adora. Quer vitória? Adora. Quer vitória? Se rende, se lance. No culto da quinta, no culto do domingo, no culto da terça, na escola bíblica cristã, todo dia é dia de vitória. Mas as filas nas portas das igrejas, porque tem um profeta que entrega a chave de carro, chave de casa, um discurso que a gente já não suporta mais. Reino de Deus não é necessariamente isto. Mas ninguém quer falar de renúncia no reino. Ninguém quer falar de dores e aflições no reino. Mas elas existem e você não pode negar. Mas tem de bom ânimo. Jesus conquistou a maior das vitórias para a sua vida. Jesus conquistou salvação na cruz do Calvário para esta igreja nesta noite. Eu creio na salvação.
O reino de Deus foi implantado como veículo para salvar o homem. Aleluia, vamos adiante. Jesus ensinava com autoridade, pregava como nenhum outro homem. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João 7,46. Já estamos avançando. João 7:46. Fazendo missões como Jesus fez. Jesus ensinava com autoridade. Jesus pregava como nenhum outro homem. João 7,46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Os servidores do templo, eles foram enviados pelos rabinos, sacerdotes, para prender a Jesus, porque Jesus estava exatamente no último dia da festa dos tabernáculos, pregando a palavra de Deus para a multidão que havia chegado para comemorar o dia mais importante. Eu quero te chamar a atenção para um fato histórico desta festa. A festa dos tabernáculos, ela era de grande importância para Israel. No último dia tem uma tradição que diz que o sacerdote pegava um vaso de ouro, ia até o tanque de Siloé, pegava água no tanque de Siloé, vinha com uma comitiva, com salgueiros nas mãos e com folhas de palmeira nas mãos, agitando no vento. E vinha uma comitiva muito bonita até o santuário, e eles davam 7 voltas em torno do altar, e derramava aquele vaso de água de mais ou menos 1 litro de ouro dentro de uma taça de prata furada no fundo. Quando ele jogava a água corria pelo fundo da taça sobre o altar. E aquilo ali representava exatamente aquele momento em que Moisés feriu a rocha lá no deserto, e dela saiu água para fazer o povo beber e matar a sua sede. E de repente, no auge deste evento, alguns historiadores dizem que Jesus interrompe o trabalho do sumo sacerdote e diz: escuta isso aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus aproveita do oportunismo, do momento em que o sacerdote joga aquela água trazida do tanque de Siloé, apenas dentro do recipiente que cabia mais ou menos 1 litro de água, e ele chama a multidão a atenção e diz: ei, olha para cá. Ato bonito, não? Água do tanque de Siloé, comitiva, festa linda, último dia da festa. Ei, olha para mim. Aleluia. Entenda isso. Se alguém tem sede, venha a mim. Ei, esta água aí, ela não vai matar a tua sede, mas se você vir a mim, eu matarei tua sede. E tem um fator ainda mais importante: enquanto você tem apenas uma vasilha com 1 litro de água, se você beber da água que eu te der, rios, fale comigo aí por gentileza, rios
diz, igreja, rios. Irmãos, isso aqui é de uma importância. Rios de água viva fluirão. Você não é poço, você é rio. Aleluia. Rios de água viva fluem de dentro do seu ser. Ele não diz rio. Deus gosta de muita coisa. Aleluia. Ele não tem a mão mirrada. Ele disse: abre a boca que eu encho. O salmista, profetizando para nós nos dias de hoje, diz: abre bem a boca e eu a encherei. Como é que crente pentecostal abre a boca? Abre a boca dando glória, abre a boca adorando, abre a boca cantando. Enquanto você canta, enquanto você adora, tem glória descendo. Quando você adora, tem glória descendo. Se tem glória é porque tem presença de Deus. Se tem presença de Deus, com Ele acompanha a bênção, crente. Você é rio ou flui rios de Deus. Isso representa a graça de Deus na sua vida, o fluir do Espírito para conquistar dia após dia as tentações que te sufocam. Irmãos, não tem coisa pior do que tentação, tem coisa pior do que pecado. Mas Ele está dizendo aqui: vinde a mim, beba da água que eu tenho para oferecer. O pecador que encontrar esta água, ele vai viver eternamente. Isto fala de um preparo para a eternidade. Aleluia. Você quer deixar o rio de Deus fluir? Então Jesus pregava a palavra, e Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E as multidões estavam enlouquecidas pela sua mensagem. E os servidores do templo foram até o templo para prender Jesus. E quando eles voltam, os sacerdotes perguntam: onde está o homem? E eles dizem: nunca homem algum falou como este homem. A pregação da ideia daquele momento em que o seu coração ele é constrangido a acreditar nas verdades pregadas pelo pregador. Essas verdades são as sagradas escrituras. Pregar tem uma diferença de ensinar, porque pregar é uma coisa que exige mais rapidez. Você é mais incisivo, você avança com mais prazer, parece que com mais gosto. Aquela coisa que te impulsiona a convencer o pecador num espaço curto de tempo. Está lá no livro de Atos, quando Pedro pregou no capítulo 2. Depois de pregar, e quase 3.000 almas se converteram, e eles disseram: que faremos agora, irmãos? Porque eles foram compungidos em seus corações, eles foram tocados em seus corações, porque ouviram a mensagem, a pregação do Evangelho. A pregação que salva, a pregação que cura, a pregação que liberta, chama-se o Evangelho de Cristo Jesus. Você não pode ter outra coisa a não ser a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus era o pregador por excelência. Ele se destaca além de Moisés, que recebeu a lei de Deus. Ele se coloca à frente de Salomão, o homem mais sábio desta terra. Ele se coloca acima de Davi, como salmista amado de Israel. Ele se coloca acima de Isaías, como um dos mais apaixonantes dos profetas, porque ninguém era igual a ele. E para encerrarmos nessa noite, outro fator que era importante na pregação de Jesus, fazendo missões, ele ensinava com autoridade, ele pregava como nenhum outro nome ou outro homem.
e ele realizava sinais com autoridade divina. O que é um sinal? Um sinal é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. Um sinal é um milagre. Quando Jesus pregava, a sua palavra não era apenas palavra, mas a sua palavra tinha um efeito realizando milagres. E o Novo Testamento ele destaca 4 palavras do original grego para indicar necessariamente o que era um milagre. A primeira palavra era teras, que significa maravilha, e tinha a ideia de caráter extraordinário, milagres extraordinários. A segunda palavra era semeion, que significa sinal, tem a ver com verdade celestial, ou seja, as verdades celestiais que se concretizam em nossas vidas de forma sobrenatural. Tem outra palavra que é interessante, é a dinamis, que significa poder. O que isso significa? Exercício do poder divino, forças superiores que penetram e estão trabalhando no mundo inferior, no mundo físico. E por fim, a última palavra, ergon, tem a ver com trabalho, e é exatamente esta palavra que se refere a feitos miraculosos que Jesus veio realizar. É necessário entendermos essas diferenças de teras, de semeion, de dinamis e de ergon, porque eu não estou falando apenas para pessoas que são curiosas da Bíblia, estudam a Bíblia, mas eu falo para teólogos também. Tem teólogos me ouvindo. Esses dias eu fui questionado na internet por conta de uma palavra que eu coloquei e a pessoa não me entendeu a intenção, não entendeu a intenção. Estou pregando só para vocês. Ergon era o trabalho feito de milagres de Jesus. Dentre tantas maravilhas que Jesus fez, eu quero retratar aqui em rápidas palavras a respeito de que Jesus fez com um gadareno. Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus, ele curou coxos, ele curou enfermos, mas Jesus libertou oprimidos. E quando se fala de gadareno, eu não falo apenas da salvação da alma de um homem, porque aquele homem foi salvo, não apenas do seu problema psíquico, mas também do seu problema de alma. O Evangelho de Cristo, querido, ele é pleno, ele atinge toda a totalidade do ser. No capítulo 5 de Marcos, nós encontramos um momento em que Jesus chega na região de Gadara e encontra um homem que havia perdido, porque o diabo havia lhe roubado os sentidos e havia lhe aprisionado dentro dos sepulcros, naturalmente em um cemitério. E aquele homem diz que ele era o pavor da região, e a fúria e a força que motivava aquele homem era simplesmente porque uma legião de demônios havia se apossado daquele homem. Não sabemos absolutamente nada do motivo pelo qual ele se torna um possesso em tal nível. Mas quando o poder de Deus ele se manifesta, não importa o tamanho da casta ou da entidade que esteja na pessoa. A Bíblia diz, Jesus falando, Lucas escreveu, que ele te deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões e subjugar, ter poder sobre toda a força do mal. E quando Jesus chega em Gadara, é recebido por aquele homem que percebe que Jesus está chegando. Mas quem percebe é o Espírito, e que se prostra num ato de aparente adoração e diz: que tenho eu contigo, filho de Davi? Viestes me perturbar antes do tempo? E Jesus já entrou repreendendo aquele espírito para que aquele homem fosse salvo, para que aquele homem fosse liberto. Então a mensagem
para o missionário nesta noite é que você deve ensinar, é que você deve pregar, mas que você também deve expulsar demônios, curar enfermos, porque existe autoridade nos céus. Se a igreja não prova de maiores milagres, a culpa é nossa. Se seu ministério ele não prospera, não depende de Deus, mas depende de mim e depende de você. Mas você é convocado nesta noite a entender o teu papel no reino de Deus como missionário, como missionária. Deixa Deus usar a sua vida, assim como este moço foi liberto por Jesus. Ao ser liberto por Jesus, naquele dia as multidões afluíram para procurar entender o que tinha acontecido, porque na mentalidade humana aquele homem não tinha mais nenhuma solução. Porque eles não conheciam a Jesus. Assim como você talvez não tivesse solução para a vida até o dia que você se encontrou com Jesus. Quando o homem se encontra com Jesus, as coisas mudam para ele. Tem uma igreja aqui que teve a sua vida mudada, que teve a sua vida transformada, que teve a sua vida liberta. Adore a ele nesta noite, porque este homem, quando ele percebe que está liberto, ele procura Jesus para acompanhá-lo, e Jesus diz para ele: não, mas vai para os teus e conta quantas maravilhas Deus fez com você. Você está disposto a contar maravilhas? Então conte maravilhas, mas pelas manifestações do Espírito de Deus usando a sua vida. Meus amados irmãos, do ano de 2008 a 2009 eu fui separado como missionário regional, local da congregação do campo que eu fazia parte. Então eu trabalhava de domingo a domingo, era um trabalho missionário incansável, antes de vir para a Feira de Santana. E tem uma região muito próxima da nossa cidade, cerca de 8 quilômetros, e estava em casa um dia, chega uma senhora e diz o seguinte: o senhor pode ir amanhã orar por uma moça em fazenda tal? Eu disse: sim, vou. Chamei a minha esposa e mais outra irmã, e chegamos naquela casa, irmãos. Tinha uma menina, aparentemente com seus 18, 19 anos, parecia um graveto. Ela estava depressiva, presa dentro de um quarto. Ela mal conseguia abrir a boca para falar alguma coisa. E quando entramos naquela casa, percebemos o ar da opressão. Mas a graça de Jesus estava chegando naquele dia. O diabo só tem vez enquanto Jesus não chegar lá. Ele quer dar unção nas tuas mãos. Eu não acredito no missionário que não busque unção, não busque a presença. Os sinais devem acompanhar a vida do crente. Aleluia. Cheguei na porta do quarto com a minha esposa e chamei por aquela moça. Eu levei um susto quando ela saiu. Ela não conseguia abrir a boca. Perguntei: nós podemos orar, minha filha? Muito baixinho ouvi ela dizer sim. Deixa eu te dizer, não pense que ela caiu possessa, esperneando, gritando. Não. Deus age de maneira diferente na vida de cada pessoa. Aquela moça já estava há dias noiva. Como o rapaz iria casar com a moça naquela condição? Trancafiada dentro de um quarto. Nós oramos e deixamos lá. No outro dia, por volta de 9 horas da manhã, quem aparece na minha casa? A mesma irmã que tinha me chamado antes. Aquela irmã chegou, esbaforida, com um olho desse tamanho, e disse: Paulo, tu não tem noção o que aconteceu. Sabe quem estava hoje 5 horas da manhã dando milho para as galinhas no terreiro? Liliana estava dando milho para as galinhas no terreiro. Parece que nunca aconteceu nada na vida daquela moça. Oh, aleluia. E começamos um processo de evangelização. Antes de vir para a Feira de Santana, eu estava fazendo um culto em ação e graça pelo casamento daquela moça. Saí de lá, deixei empregada na prefeitura, passou no concurso
público. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus chegou para fazer diferença, e você precisa viver esta diferença. Você precisa viver na unção do Espírito Santo, como Jesus ensinava, pregava e operava milagres. Esses são os 3 pilares da obra missionária. Não fuja disso, simplesmente deixa Deus usar a sua vida. Aleluia. Você pode se colocar em pé. Alabaste quem daragás. Oh, rabastui regandaragai. Ele libertava, Ele curava. Irmãos, o que eu entendo é que nós, como igreja do Senhor, nós temos 1 milhão de coisas, 1 milhão de coisas para fazer e para se preocupar no reino. Tem coisa que é periferia para te tirar a atenção, mas mantenha o foco. Jesus não perdeu o foco. Jesus venceu a Satanás, pregando, ensinando e libertando, curando. Um moço, não dá tempo hoje, estava paralítico em casa. Marcos também escreveu isso. E aquele moço, ele tinha uma paralisia tão grave que nem se mover do lugar ele conseguia. Mas ele tinha amigos que representam esta igreja. Um amigo que entendeu a situação que estava aquele moço. Como você e eu devemos entender a situação em que o mundo se encontra, e não sermos indiferentes com a dor alheia. Isso foge do princípio cristão. E aqueles amigos ouviram falar que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e eles arrumaram um jeito, um método de levar aquele moço até, com todas as dificuldades, até o lugar onde Jesus estava. Não se importaram se tinha que arrancar o telhado da casa e descer numa maca, mas eles queriam a qualquer custo que o seu amigo fosse curado e salvo pelo poder de Jesus. Quem dera em nosso coração ter esta preocupação. Quem dera no coração da igreja ter esse entendimento. E quando aquele moço desce, para o espanto de todos, Jesus olha para ele, e os fariseus que ali estavam, entenderam que Jesus iria realizar um milagre, porque disse: os teus pecados estão perdoados. E o fariseu linguarudo chega e diz: este homem blasfema, porque ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E Jesus olha para eles pensando, olhando para os seus corações, e diz: por que pensais vós? Você sabe que eu tenho autoridade, e para que saibais que tenho autoridade na terra, eu digo para este paralítico: não apenas os teus pecados estão perdoados, mas levanta, aleluia, levanta e anda, aleluia. Tem que ter esta graça em nós e esta autoridade. Eu não posso buscar a Deus apenas para satisfazer minhas necessidades quando a coisa está difícil lá em casa.
Deixa Deus usar a sua vida como instrumento nas suas mãos, dos jovens aos anciãos desta casa. Deus quer encher esta casa da sua glória. Deus quer cada pessoa ocupando uma cadeira dessa, e esse trabalho é seu também. Aleluia.